Olá, meus amigos e minhas amigas. Dos diversos assuntos do vídeo de hoje, iniciamos falando sobre ataques russos ali próximo à fronteira com a Romênia. Segundo autoridades ucranianas, os russos lançaram um ataque com drones durante a madrugada, mirando diretamente uma cidade ucraniana que fica ali na fronteira com os romenos. A Romênia, né, gente, como vocês sabem, é um país membro da OTAN, né? O alvo foi a cidade de Ismail, que é hoje o maior porto ucraniano no rio Danúbio. E ele acaba sendo um ponto estratégico, gente, porque é ali que chegam muitas das importações consideradas essenciais para a Ucrânia, né? Ismail fica exatamente do outro lado do rio, em frente ao território romeno. Apesar do impacto do ataque, segundo os ucranianos, não houve registro de vítimas, tá? Gente, como gosto de ressaltar, ainda não houve verificação independente desse ataque e até o momento Moscou não comentou nada oficialmente sobre o episódio, tá? Bom, agora indo para a linha de frente, as movimentações continuam, hein? Ontem, 29 de maio, o observador militar ucraniano Konstantin Machovets afirmou que os russos conseguiram tomar duas localidades, Konstantinivka e Volodymyrivka. Além disso, imagens geolocalizadas divulgadas no mesmo dia sugerem que as tropas russas avançaram para a rua Zernova, que fica no setor norte da cidade de Vovchansk, e isso no nordeste da região de Kharkiv. E falando em Kharkiv, ontem, os russos também conduziram ataques terrestres ao nordeste da cidade, em áreas próximas a Staritsya e Vovchansk. Segundo o tenente-coronel Pavlo Chamyshin, que é porta-voz do grupo de forças ucranianas na região de Kharkiv, os russos estão tentando encontrar formas de contornar os ataques de drones ucranianos. E uma das estratégias que eles têm usado é motocicletas e veículos chamados ATVs, para tentar escapar da detecção e da destruição aérea. Bom, gente, imagens publicadas ontem mostram tropas russas hasteando uma bandeira nos arredores de Strovivka, que fica ali ao nordeste de Kupiansk, bem próximo da fronteira internacional. E isso indicaria que Strovivka foi tomada pelos russos. Tanto o Ministério da Defesa da Rússia quanto vários mini-bloggers russos confirmaram essa conquista. Ainda segundo Chamyshin, os russos estão tentando transferir equipamentos para a margem oeste ou direita do rio Oskil, nas proximidades de Dvorikna, que fica ali ao norte de Kupiansk. O objetivo deles seria intensificar as operações ofensivas nessa área. Bom, gente, nós também vimos imagens do dia 28 de maio que indicam um avanço russo, mesmo que pequeno, ao sudeste de Rekivka, que fica a sudeste de Borova. E ontem, outras imagens mostraram um soldado russo hasteando uma bandeira no oeste de Hidikodubi, ao norte da cidade de Liman, o que sugere que esse assentamento também caiu nas mãos das forças russas. Bom, meus amigos, dando um pulinho no núcleo diplomático, parece que as reivindicações russas sobre a expansão da OTAN estão sendo abalizadas por Washington, hein? Segundo Keith Kellogg, enviado de Trump para a Ucrânia, a preocupação da Rússia com essa ampliação da aliança militar liderada pelos Estados Unidos é, nas palavras dele, justa. Isso porque, segundo Kellogg, os Estados Unidos também não têm interesse em ver a Ucrânia entrando para a OTAN. Em entrevista à ABC, ele comentou uma reportagem da Reuters sobre o desejo de Moscou por uma garantia por escrito de que a OTAN não vai continuar se expandindo para incluir a Ucrânia ou outras ex-repúblicas soviéticas. A fala de Kellogg foi direta. Ele disse que é uma preocupação justa e que a entrada da Ucrânia na OTAN não está na mesa, e afirmou que os Estados Unidos não são os únicos que pensam assim. Ele disse que pelo menos mais 4 países dentro da OTAN também não apoiam essa ideia. E ele foi além, gente. Disse que a Rússia não está preocupada só com a Ucrânia. A Rússia também estaria falando em países como a Geórgia e a Moldávia. Agora, sobre os próximos passos das negociações, Kellogg comentou que está sendo preparada uma tentativa de unificar 2 memorandos, um redigido pela Ucrânia e outro pela Rússia, em um único documento que deverá ser discutido na próxima rodada de conversas em Istambul na segunda-feira. Veja o que ele falou sobre isso. Quando estiverem em Istambul na semana que vem, vão sentar e conversar. Ele ainda confirmou que assessores da Alemanha, da França e do Reino Unido também vão participar das discussões junto com os Estados Unidos. Bom, gente, apesar desse esforço diplomático, Kellogg também fez algumas críticas à atuação russa, né? Segundo ele, Trump está meio frustrado com a postura de Moscou, principalmente por causa do que ele classificou como um nível de irracionalidade vindo de Putin. E, por fim, ainda divulgou um número, segundo ele, o total combinado de mortos e feridos na guerra da Ucrânia, somando os dois lados, já estaria chegando a 1,2 milhão de pessoas. Bom, o porta-voz russo Dmitry Peskov confirmou que Moscou espera discutir com a Ucrânia já na semana que vem uma lista de condições para um cessar-fogo.
Segundo Peskov, a proposta russa é que a segunda rodada de negociações aconteça já no dia 2 de junho. Agora, de acordo com o vice-chanceler Andriy Syriba, Kiev quer primeiro receber por escrito as propostas da Rússia, né? Mas mesmo assim, Peskov garantiu que a delegação russa vai viajar a Istambul e estará pronta para conversar já na manhã da segunda-feira. Ele disse que, nesse momento, todos estão focados nas negociações diretas entre Rússia e Ucrânia. Agora, sobre as condições colocadas por Putin, que, como já comentamos, exige um compromisso formal do Ocidente de que a OTAN não vai se expandir para o leste, e também sobre a fala de Kellogg, Peskov respondeu que Putin tem sido firme e claro na posição de que essa expansão da OTAN é inaceitável. E, segundo ele, eles estão satisfeitos que essas explicações estejam sendo compreendidas, inclusive em Washington. Bom, gente, mudando um pouco o tema, em entrevista a Bloomberg ontem, 29 de maio, Zelensky disse que a China parou de vender drones DJI Mavic para a Ucrânia e para outros países europeus, mas que continuou fornecendo os mesmos equipamentos para a Rússia. Bom, para quem não sabe, tanto russos quanto ucranianos usam esse tipo de drone para vigilância e ataques. Zelensky também afirmou que a Rússia já possui linhas domésticas de produção desses drones e que representantes chineses estariam presentes nessas fábricas. Ou seja, segundo ele, não é só uma venda de tecnologia, tem envolvimento direto. Um funcionário europeu que preferiu não se identificar confirmou a Bloomberg que essas alegações de Zelensky coincidem com avaliações feitas na Europa. Segundo ele, a China parece ter reduzido entregas de componentes para países ocidentais enquanto aumenta os envios para a Rússia. Agora, gente, vale lembrar que essas informações ainda não foram verificadas de forma independente, tá? Então, como sempre aviso aqui, é importante receber tudo isso com cautela. Bom, do lado ucraniano também tem novidade importante. A Forbes noticiou que a Ucrânia colocou em campo um novo drone com inteligência artificial, criado por uma startup local chamada Strategy Force Solution. O nome do drone é Gogol-M, considerado uma espécie de nave-mãe. Segundo o diretor de tecnologia da empresa, identificado apenas como Andriy, o Gogol-M foi usado em missões autônomas contra alvos russos e pode lançar 2 drones FPV, aqueles de visão em primeira pessoa, que identificam e atacam alvos de forma automatizada, sem necessidade de controle humano. A nave-mãe tem alcance de 300 km para missões de ida e 100 km caso precise retornar. Agora, gente, tem um diferencial interessante, tá? Ela não usa GPS, o que acaba melhorando muito a resistência contra a guerra eletrônica, né? Eles utilizam sensores avançados e um sistema próprio chamado Smart Pilot, que garante a navegação autônoma. Ainda segundo Andriy, a empresa consegue produzir até 50 drones Gogol-M e 400 FPVs por mês. Essa informação foi confirmada pelo ministro da Transformação Digital, Mikhailo Fedorov, que anunciou ontem que o drone já está operando no campo de batalha. E agora, a gente falando da Rússia, um relatório recente do C4 Ads revelou que a parceria com o Irã vem sendo importante para fortalecer a indústria russa de drones. Após 2 anos de cooperação tecnológica, Moscou passou a fabricar localmente os drones Shahed, conhecidos por lá como Geran 2, e agora já tem uma versão mais avançada, o Geran 3. Esses drones estão sendo montados na zona econômica de Alabuga, no Tartaristão, com meta de produção de até 6.000 unidades até o verão de 2025. Em alguns momentos, segundo o relatório, a Rússia tem lançado até 300 drones em uma única noite. Agora, como que acontece essa parceria e como eles conseguem driblar as sanções? Com rotas alternativas e pagamentos indiretos, como transferências de ouro e uso de intermediários, incluindo aí os Emirados Árabes, hein? O relatório ainda menciona documentos iranianos vazados que ligam a empresa Sahara Thunder de Teherã diretamente às operações de drones, revelando detalhes sobre como esses pagamentos são estruturados para contornar as sanções internacionais. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, vamos falar sobre o realinhamento diplomático dos Estados Unidos no Oriente Médio, hein? Ou seja, a reaproximação com o novo governo sírio. Ontem, quinta-feira, uma bandeira dos Estados Unidos foi hasteada na antiga residência do embaixador dos Estados Unidos em Damasco, que estava fechada desde 2012, quando começou a Guerra Civil, né? Quem esteve lá na cerimônia foi Tom Barrack, embaixador dos Estados Unidos na Turquia e agora também enviado especial para a Síria. Durante a visita, Barrack se encontrou com o presidente sírio Ahmad al-Sharaa e acompanhou a assinatura de um acordo envolvendo empresas do Catar, Turquia e dos Estados Unidos.
O objetivo desse acordo é montar um projeto de energia de 5.000 megawatts para tentar restaurar parte da rede elétrica síria que foi devastada pela guerra, né? Segundo a UCC, esses projetos podem suprir mais da metade das necessidades elétricas do país. Bom, gente, apesar da embaixada americana continuar formalmente fechada, né, a visita e o hasteamento da bandeira foram vistos como um gesto simbólico de reaproximação. Bom, gente, é bom lembrar que Washington, a princípio, desconfiava do novo governo sírio, né, que é liderado por al-Sharaa, por ele ter origens em um grupo islâmico ainda listado como T pelos Estados Unidos. Mas, mesmo assim, com o apoio da Arábia Saudita e da Turquia, a administração Trump tem demonstrado abertura para dialogar com Damasco. Em comunicado no X, o Departamento de Estado confirmou a nomeação de Barrack e citou o potencial de cooperação com a Síria para conter o radicalismo e promover a paz na região. Barrack respondeu elogiando a visão de Trump e defendendo a autodeterminação do povo sírio. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.